estou aqui para dividir um pouquinho da minha experiência sobre um assunto assim tão delicado, de pessoas que passaram pessoalmente, de pessoas que vivenciaram, que alguém passou, de pessoas que talvez tenham uma história como eu ou se aproxime, para dividir um pouquinho da minha história com vocês. Meu nome é Máurea, eu sou servidora do Tribunal de Justiça há 14 anos. A minha vida, fazendo aqui um breve resumo, eu considero assim que foi a gata borralheira para o conto de fadas. Foi perfeita. Tudo que eu idealizei na minha vida, eu considero que eu conquistei. Conquistei a minha carreira, meu primeiro sonho, a minha primeira faculdade, a minha formação acadêmica, depois o meu casamento, depois a vinda dos meus filhos. Tudo foi vivido passo a passo, sem queimar nenhuma etapa, tudo perfeito. Meus filhos tiveram uma vida maravilhosa, sempre perfeito. Eu poderia, assim, dizer um conto de fadas. Até que o meu filho mais velho, quando entrou para a pré-adolescência, vamos dizer assim, ele foi muito precoce. Então, dos 10 para os 11 anos, ele começou a se destacar na escola, a se diferenciar dos outros, mas nada que chamasse, assim, digamos, chamasse a nossa atenção. Ele sempre foi muito dedicado, era chamado pela primeira professorazinha da escola de o meu intelectozinho. Era aquele CDF desde pequenininho, mas uma criança perfeitamente normal, feliz, que fazia tudo com muito prazer, com muita alegria. Era assim a nossa alegria da família, até porque ele viveu 5 anos como filho único. E era uma criança maravilhosa, perfeita, linda, que cativava por onde ele passava, deixava o seu rastrinho. E quando chegou nessa fase de pré-adolescência, parece que despontou. Ele se sentiu, já sou adulto. E ele começou a ter dificuldade de interagir com as outras crianças da idade dele, que ainda estavam brincando de correr, de manja, e ele já estava cheio dos livrinhos, estudando, lendo, querendo ser sempre muito mais do que a idade dele. E aí ele foi se diferenciando das outras crianças, foi se isolando cada vez mais e também criando interesse para estudar outras coisas que não aquilo que estava programado dentro de uma vida escolar. E foi perdendo assim o interesse pelos estudos mesmo da escola, daquilo que a escola oferece como um todo para todos. Ele se achava que ele estava sendo subestimado na capacidade dele, que ele poderia já estar produzindo outras coisas mais além. E nós sabemos que o nosso ensino é engessado, né? Nós não temos assim essa visão para crianças assim diferenciadas. Infelizmente, elas têm que tentar se enquadrar naquela realidade que o ensino oferece e não na realidade delas. Infelizmente, até hoje, eu não vejo essa visão mais diferenciada para crianças diferentes. Tentam enquadrar elas como se fossem todas iguais. Isso é um dos primeiros problemas que nós enfrentamos. E nós começamos a observá-lo, a fazer acompanhamento psicológico com uma profissional voltada para a idade dele, para o perfil dele. E a partir daí nós fomos fazendo diversos acompanhamentos. Eu, particularmente, como eu vim de uma família muito rígida, de uma criação muito rígida, e eu sempre fui muito, vamos dizer assim, muito CDF, muito exigente com tudo comigo mesma, eu esperava
também consegui dar mais ou menos o mesmo tipo de criação para o meu filho. Ou seja, ele ia passar por todo aquele processo, ele ia ter que se dedicar aos estudos. E aí ele começou a apresentar revolta, um certo comportamento revoltoso de não querer seguir aqueles mesmos princípios. E eu, nesse início, eu comecei a me chocar muito com ele, porque eu queria que ele fosse forçado mesmo a ir para a escola, a participar de tudo que as crianças na idade dele participavam, a ter a rotina, as obrigações que ele deveria cumprir. Então eu queria levar, eu tinha o papel, eu fazia, vamos dizer, o papel do policial mau dentro de casa. Tinha um policial bom, que era o pai, que era um paizão, que queria super protegê-lo, que foi maravilhoso como pai, que fez tudo que estava ao seu alcance. E eu já queria puxar mais as rédeas. Eu ainda não tinha alcançado essa visão que ele podia estar apresentando já algum problema dessa ordem. Lá pelos 12 anos, o meu filho, vamos dizer assim, teve a primeira crise evidente de depressão. Ele se apaixonou por uma moça bem mais velha na escola, 2 séries além da dele, e ele, como sempre foi muito decidido, enfrentou a moça e foi se declarar que ele estava apaixonado por ela. Na verdade, ele não se enxergava com a idade que ele tinha. Ele achava que ele já era uma pessoa madura. Ele gostava de se relacionar com jovens bem mais velhos, até pessoas de idade, com senhores. Ele gostava muito de trocar ideias. Ele tinha mais ou menos uma mente brilhante. A gente não alcançava. Ele foi quando ele se apaixonou por essa moça e, claro, obviamente, levou o seu primeiro fora na vida, o seu primeiro não, que ele, talvez assim como eu, ele sempre foi acostumado a conquistar tudo que ele se empenhava, que ele almejava, que ele focava. Ele sempre foi uma criança, um garoto muito focado naquilo que ele queria, e ele levou o seu primeiro não na vida. Isso para ele foi algo muito forte. As coisas para ele tomavam uma proporção muito forte, ele era muito intenso. Então, que talvez fosse uma coisa simples, corriqueira para outro jovem superar, para ele isso foi muito pesado. Foi quando ele teve a primeira crise realmente evidente de que ele entrou em depressão. Ele expressou a vontade de não querer mais fazer parte do nosso mundo e a discordar de uma série de coisas, de uma série de valores que na cabeça dele não estavam corretos, que ele não teria que se submeter. Ele começou a apresentar comportamentos mesmo de se mutilar, de se cortar, muitos na época achavam, ele quer chamar atenção. É lógico, o senso comum acha que os pais têm que ser rígidos, mas eu sempre procurei o rumo que eu julgava mais correto. Ele vai ter assistência psicológica, ele vai ter acompanhamento médico, ele vai ter todo um aparato que ele precisar. Agora nós identificamos, ele realmente está vivenciando esse problema. Tem a questão hormonal, biológica, ele foi precoce, então tudo isso para ele foi uma explosão de sensações e emoções que ele não estava preparado para suportar. As mudanças físicas, a mudança de comportamento, o olhar para a vida, para o mundo. E com isso, ele foi se deparando com uma realidade que até para nós adultos muitas vezes é difícil de ver, de vivenciar. E toda a vida dele foi assim, digamos, de altos e baixos emocionais, psicológicos. Ele dava aquele up, ele conseguia engrenar, ele se envolvia em alguma coisa que ele queria muito alcançar. Por exemplo, ele sempre idealizava, se eu quero ser
aos 12 anos ele já tocava bateria perfeito. Ele já tinha entrado desde 10 anos na aula de bateria e ele idealizava, eu vou ser um baterista igual, não lembro o nome, melhor baterista do mundo. E ele focava nesse ideal e ele se dedicava àquilo com muito afinco até ele conseguir atingir o patamar que ele queria. Só que era assim, sempre algo que se tornava até obsessivo. Ele não sabia lidar com o não, com as frustrações da vida. E ele focava naquilo, às vezes ele ficava tocando 24 horas virando direto até ele alcançar aquela nota, aquele tom que ele queria alcançar. 24 horas se necessário até alcançar a perfeição e os amigos iam se dispersando, iam correr pelo jardim, pelo condomínio e ele estava lá tocando sozinho e frustrado, porque a bandazinha deles não acompanhava o ritmo dele. E aí foi tendo essas desilusões ao longo desse percurso dele, se distanciando desses amigos da banda, porque não se identificaram com o perfil que ele queria alcançar. E depois foi estudar, foi fazer teclado e aprendeu a tocar, aprendeu a compor as próprias letras do jeito que ele queria. E depois de compor a letra, compor a música em si, a melodia. Então, tudo isso era para ele coisas muito sérias que ele queria, ele sonhava em alcançar. E lá pelos 14, 15 anos, que eu considero assim que é a nossa fase da metamorfose, né, propriamente dito, que a gente vai vendo, que a gente vai mudando, o cabelo vai ficando feio, o rosto cheio de espinhas. Aí foi outra crise que ele entrou assim. E também ele já achava que ele já estava na fase que era para ele ter uma namorada que fosse a mãe dos filhos dele no futuro, que fosse a pessoa que ele ia casar. Ele idealizava todo um sonho na cabeça dele, como se ele já fosse um adulto. Muitas vezes o pai dele brincava: meu filho, você está na sua idade, eu estava namorando, largava uma, já estava com outra, nem me apaixonava. E ele falava muito sério: pai, eu não sou como o senhor, eu quero conhecer a mulher da minha vida, a mulher que vai ser a mãe dos meus filhos. E então ele sempre foi assim, muito rígido com ele mesmo, se cobrava muito. E chegou uma fase que ele, não foi dando conta. Quando chegou, mas aí ele tinha assim, aquele pico de up total, de 100%, de euforia, de êxtase, de conseguir aquilo que ele almejava. Ele entrou no concurso de melhor aluno da escola que ele estudava na época. Ele ganhou o certificado de melhor aluno. Só que logo aquilo perdia graça para ele, ele já ia almejar outra coisa que fosse o pico das neblinas para ele. Aí ele não sabia jogar basquete, por exemplo. Ele foi treinar, jogar basquete, porque ele queria que o time da escola dele ganhasse primeiro lugar em basquete. Ele foi, quebrou o pé jogando, assim mesmo ele jogou, mas o time dele foi campeão. E assim ele foi vivendo a vida dele. Só que nem tudo é sucesso na nossa vida, né? Nós lidamos com os nãos e nessa fase, normalmente, nós, pessoas normais, nós lidamos com isso, é normal. A gente cai, levanta e tudo é alegria e lá na frente a gente continua. Para ele não, para ele tudo era um processo muito doloroso que quando ele não alcançava alguma coisa, o ponto máximo que ele queria, ele tinha uma queda na parte emocional. Ele já estava sendo acompanhado com tratamento psicológico desde os 10 anos. Ele já chegou uma época que ele teve que sofrer intervenção do psiquiatra mesmo, entrar com alopatia. No início eu consegui ir levando ele com a homeopatia, que ele era muito jovem. Então eu conheci um médico que eu achava que ele era só homeopata, mas na verdade ele era um psiquiatra que depois, desencantado com a alopatia, ele enveredou pela homeopatia. E o meu filho se identificou muito com ele, um velhinho de cabeça branca. O meu filho dizia: é o meu amigo, eu estou indo lá conversar com o meu amigo, porque o amigo dele
tocava também, um amigo dele tinha uma coleção dos Beatles, que presenteou ele, por sinal. Então era um amiguinho dele, um senhor de mais de 70 anos de cabeça branca, mas aquele era um amigo dele, ele chamava de fulano e não de doutor. Sempre foi assim, maduro, conversava com os médicos de igual para igual, se consultava sozinho, a gente só podia ficar do lado. Era sempre muito, muito independente, muito maduro, até para nós mesmos lidar com ele. Quando ele atingiu assim dos 16, ele já estava se vendo na faculdade. E aí ele já estava preocupado, ansioso, o que ele ia escolher para ele fazer. Ele queria uma profissão que ele deixasse alguma coisa, ele deixasse a marquinha dele para o mundo de uma forma positiva. Então ele ficou dividido entre medicina e direito. Como advogado, eu acho que ele ia ser excelente, porque ele era muito cri-cri. Demais, demais, demais. Contestador, meu Deus do céu. E ele entrou num cursinho de medicina por ser o cursinho mais puxado que ele encontrou. Que ele tinha que estudar praticamente dia e noite para alcançar o nível do pessoal lá. Mesmo sem ele saber ainda se ele ia optar pela medicina ou pelo direito. Nesse meio tempo, minha mãe, com os 17 anos dele, minha mãe sofreu um AVC. E foi um período muito conturbado. Antes disso, voltando um pouco atrás, só para resumir, uma outra coisa que eu considero foi um divisor de águas na vida dele, foi a minha separação, minha com o pai dele. Apesar de ser algo assim que nós tentamos deixar o menor vestígio que fosse para eles, enquanto adolescente, para ele e o irmão dele, para que ele sentisse o mínimo possível, mas, embora calado, ele sentiu muito, porque ele já guardava com ele o valor de família. E ele não aceitou, internamente ele não aceitou isso, embora ele passando para a gente que estava tudo bem. À época ele escolheu morar com o pai dele, porque tinha um estúdio, tinha casa, eu ia para um apartamento. Mas um ano depois eu fui saber, ele confessou que ele estava em depressão todo aquele período, por não estar... O que ele achava na teoria que ia ficar tudo bem, que ele ia ficar lá com o pai dele, ele não ia mudar a rotina, que ele tinha certa dificuldade de lidar com mudanças de rotina. Ele tinha um certo pré-autismo, que não é considerado hoje em dia autismo para a medicina, mas ele tinha um pré-autismo. Então ele não era bom de lidar com mudanças bruscas, tipo, vou mudar de uma casa para outra. Não, aqui já é o meu ninho, é a minha casa, é o meu habitat, é onde eu tenho toda a minha rotina. A gente até brincava com isso dele, de sentar no mesmo lugar, de comer da mesma forma, o mesmo pratinho. E a gente até brincava disso, tu é um autista, né? Tu não pode mudar nada. Isso tudo era brincadeira entre nós. Longe de imaginar que ele tinha esse nível, esse índice. E ele teve essa dificuldade, ele guardou para ele para não me preocupar. E como o pai dele constituiu outro relacionamento, ele também não aceitou, mas guardou para ele. Demorou ele demonstrar para mim que isso não estava sendo legal para ele. Foi morar um tempo comigo, depois ficou assim, com 2 residências, ficava um pouco no pai dele, um pouco comigo. E foi tentando se adaptar, mas era tudo muito difícil para ele. Aí ele se enfiou de cara nos estudos. Em estudar para fazer essa faculdade, ele não aceitava entrar numa faculdade particular, ele queria entrar para uma universidade pública, ele estava sempre querendo provar para ele e para todo mundo que ele era capaz, que mesmo diante daqueles probleminhas que ele tinha, ele era capaz, como qualquer outro, de alcançar o que ele almejava. E quando a minha mãe sofreu em 2017, no início do ano, um AVC,
foi uma coisa muito brutal para todos nós, que nos pegou de surpresa, porque minha mãe estava bem e de repente foi saindo da casa do meu irmão e caiu e sofreu um AVC. E dali a gente já correu com ela para o hospital e demoraram a prestar o socorro ideal para o problema dela. Acabou ela ficando muito sequelada e ele, família e avós, era uma coisa que ele era muito apegado. E ele era uma coisa que ele não soube lidar também. A minha mãe ficou um tempo internada e ele acompanhando a minha mãe, mas para aquilo ele sofria muito calado, né, dele, vendo que a gente ali acreditando nos últimos instantes, lutando com a minha mãe, fazendo fisioterapia para ela voltar o máximo que ela pudesse, as suas atividades, mas ele era muito pé no chão, muito realista nesse sentido. Em algum momento da vida dele, ele desacreditou que houvesse uma força divina superior a nós, então ele perdeu a fé dele, ele perdeu os valores espirituais dele e passou a descrer totalmente desse lado. Isso foi uma das coisas que eu julgo que complicou mais ainda o quadro dele, porque quando você tem uma fé, não é uma religião, uma religiosidade, você tem uma fé que vai aparecer um super-homem e vai lhe tirar lá do fundo do poço, é diferente do que você não acredita em nada e nem ninguém, nem na medicina mais, nem nos profissionais que estão lhe ajudando, nem mesmo nos seus pais que você está vendo ali eles fazerem tudo e não estão conseguindo resolver. Meu filho chegou aí para São Paulo fazer tratamento de choque. A forma como ele narrava era o mesmo tratamento que era dado para os presos de guerra. E foi uma coisa muito torturante para ele. Quando ele voltou, que ele achava que ele ia ficar bem, que era o último recurso da medicina que ele estava se utilizando para se livrar da depressão, ele percebeu que ele voltou com alguns efeitos colaterais que eram passageiros, mas que para ele foi muito sério, tipo, ele tocava desde criança, ele perdeu a coordenação motora por um tempo, ele, quando se percebeu, ele não estava conseguindo tocar, ele não estava conseguindo raciocínio para compor, como ele tinha facilidade, ele não estava tendo a facilidade de compreensão do que ele lia, que ele era um autodidata, ele era cheio de livros, ele gostava de ir para a biblioteca criancinha, ele gostava de ir no shopping só para comprar livro para ler. Então, ele foi percebendo que ele foi perdendo algumas habilidades que para ele eram corriqueiras. E isso gerou uma revolta nele muito grande. Ele ficou muito revoltado, inclusive com o pai na época que levou ele para fazer este tratamento. E quando a minha mãe sofreu essa intervenção, ele acompanhando minha mãe, aí foi quando eu tive que me dedicar praticamente 100% para ela, porque eu só tenho um irmão, então só éramos nós dois para ficar revezando com ela no hospital. E ela passou muito tempo em UTI e depois internada, veio para casa, mas voltou logo em seguida. E o quadro dela só foi se agravando. E quando, um belo dia, eu vinha com ele, eu nunca esqueci isso, a gente vinha do hospital e a minha mãe acordou do coma, que foi um período que ela passou em coma, e ela reconheceu a gente, ela conseguiu se comunicar ali com dificuldade, mas conseguiu, e ele estava presente. Isso foi um dia assim muito marcante para nós. Ele estava presente, ele viu tudo aquilo e ele voltou para casa muito feliz. E no caminho de casa, eu dirigindo, eu vinha chorando escondido dele, lagrimando, e ele disse para mim: mãe, eu acho que eu tenho uma boa notícia para te contar. Aí eu falei: meu filho, o que é? Eu não queria que ele me visse chorando, eu sempre virada assim para o vidro do outro lado, dirigindo. E ele disse: mãe,
eu decidi recuperar a minha fé. Eu decidi, de hoje em diante, reconquistar a minha fé em Deus. Aí eu disse, foi meu filho, que ótimo, que notícia boa, hoje eu estou tendo 2 presentes. Ver a sua avó bem e você me dando uma notícia como essa. E eu fui de uma criação, uma família muito religiosa, minha mãe era muito religiosa mesmo, praticante, ser irmã de Cristo, de Maria, enfim, a gente passava de domingo a domingo indo para eventos da igreja. E a nossa formação foi essa. E era uma das coisas que eu não aceitava, embora não cobrasse, era que ele tivesse abandonado a fé em tudo. Ele e o pai. E ele disse, mãe, eu decidi isso porque eu confesso que eu não acreditava mais que a minha avó pudesse retornar, pudesse se recuperar. E eu olhava para vocês e eu pensava, nossa, só pode ser fé que move a minha mãe, que move a família dela em acreditar que a minha avó, nesse estado que ela está, ela ainda possa se levantar daí, voltar a viver como antes, porque na minha visão, na minha pobre visão aqui, minha avó era dali para o céu, não tinha nenhuma esperança. E de ver o tamanho da sua fé, não tem como falar nisso que eu não me emocione. É a parte emocionante da vida dele. Eu resolvi recuperar minha Deus, porque foi a minha esperança que a partir dali ele saísse daquele quadro depressivo. Só que ele estava escondendo de nós que ele estava ali fazendo um quadro depressivo pela avó dele. Ele continuava estudando, ele estava indo para o cursinho, passando o dia todinho no cursinho, acho que para se ocupar, mas ele estava num quadro depressivo. E quando foi um dia, eu ficava todos os dias até umas 9 da noite, 8h30, esperando para trocar com meu irmão, porque no outro dia eu vinha trabalhar e o meu irmão que pernoitava com a minha mãe, e só ficávamos nós dois. O pai dele chegou em casa, me ligou, assim, muito nervoso, muito agitado, que horas tu vem daí? E eu dizendo, não posso deixar minha mãe aqui sozinha, eu tenho que esperar meu irmão ia, ficava um pouquinho com a família, tinha filhas pequenas e eu ficava aguardando para ele trocar comigo para poder ir para casa. Nessa época, meu filho estava morando comigo, mas o pai dele estava mais acompanhando ele do que eu, porque eu estava direto no hospital. Aí ele foi e disse, olha, o Gabriel não está bem, ele pediu para eu ir buscar ele mais cedo no cursinho, que ele não estava legal. E ele veio de lá fechado, eu estou aqui com ele, estou tentando distraí-lo, mas eu estou vendo que ele não está bem. Só que o pai dele também me poupava muito pelo quadro que eu estava vivenciando com a minha mãe, que eu estava muito sobrecarregada nessa época. Aí eu mandei uma mensagem para ele dizendo, eu não sabia que ele não estava bem, ele estava falando comigo como se estivesse tudo bem. E eu disse para ele, filha, sua avó está com saudade de você, porque só hoje ela chamou você 3 vezes. Aí ele, falando comigo por mensagem, mandou carinha de sorriso, de alegria, disse para ela que amanhã eu vou passar o dia todinho aí com ela, não vou sair daí. Aí eu, tá bom, meu filho. Aí esse dia foi um dia muito cansativo para mim no hospital, porque minha mãe estava muito agitada e os médicos não tinham mais o que fazer, diziam que ela estava medicada e que aquilo era mesmo sequela do próprio AVC. Muitas vezes ela ficava desorientada e não se acalmava e eu ficava naquele desespero sem saber o que fazer para ela melhorar. E nesse dia eu fui para casa assim muito abalada emocionalmente, chorei muito no caminho e estava indo para casa para ficar com ele. Só que como eu não conseguia controlar a minha emoção, eu não queria transmitir isso para ele, eu não queria que transparecesse para ele que eu não estava bem.
O pai dele me ligou, olha, pode vir tranquila hoje, daí já está tudo bem, a gente já assistiu filme, já assistiu comédia, ele já riu bastante, já contou piada, para mim está tudo bem, passou. Eu disse, não, mas fica aí com ele e espera eu chegar que eu estou chegando. Aí eu cheguei, ele estava no computador, estava bem aparentemente. Eu sabia que quando ele não estava legal, porque ele era muito rigoroso, inclusive com a alimentação dele, com a atividade física. E quando ele não estava bem, ele se enchia de besteira, de bolachas, de biscoito, de chocolate, de sorvete. É como se ele quisesse extravasar. Hoje eu vou fazer tudo que é contravenção para a minha vida. E eu vi a cama assim rodeada de besteiras, né? De bolachas, de tudo. Aí perguntei dele, mas você jantou? Você se alimentou? Não, mãe, mas eu estou bem. E estava lá no computador que ele escrevia. Ah, sim, ele escrevia livrinhos que ele fazia desde muito jovem. E ele disse que estava no final de uma obra dele, estava concluindo. E nesse dia ele estava digitando direto. Eu fui dormir, eu sempre sentava com ele, era a minha rotina, para sentir como ele estava realmente, porque ninguém melhor do que mãe para perceber qualquer mudançazinha no humor do seu filho, quando a mãe realmente te acompanha. E eu percebia, quando eu sentava com ele, eu já sabia se ele estava realmente bem ou se ele estava só fingindo. Só que nesse dia não parava de chorar, eu só fui assim na porta do quarto dele, você está bem? A mamãe vai deitar, se você precisar de alguma coisa eu estou aqui. Eu sempre dormia com a porta aberta, o meu quarto era praticamente porta com porta do dele. E eu tomei um calmante e apaguei. Só que nesse dia ele conseguiu driblar todos nós. Ele parecia que estava muito bem, ele estava conversando com a namoradinha dele, que ele tinha uma confidente, que eles dois tinham um perfil muito parecido e eram muito introvertidos, não tinham amigos, eles eram assim, almas gêmeas um do outro, porque eles se identificavam em tudo. Depois que ele partiu, eu adotei, porque ela entrou em um quadro depressivo. Até hoje ela trata, porque ela não conseguiu recuperar, porque ela tinha um perfil muito parecido com o dele. Então, tudo que acontece com ela é muito intenso e tudo ele falava para ela. Inclusive, ele teve várias crises, ele tentou várias vezes se mutilando, ele tentou envenenamento, ele tentou se cortar, ele estudou formas dolorosas e não dolorosas de ele abreviar a vida dele e não conseguiu. E todas as vezes eu dizia que ela era um anjo da guarda dele, porque ele sempre falava com ela, ela percebia e ela pegou o meu contato, eu conheci ela só virtual. E ela dizia, corre agora porque ele vai fazer alguma coisa. E eu corria e eu chegava assim nos últimos segundos e conseguia evitar. E eu tinha uma fé que me movia, que eu achava que nunca ele ia conseguir. Que sempre um anjo de algum lugar, um anjo qualquer, iria conseguir me avisar a tempo. E nesse dia ele conseguiu cegar até mesmo ela, seu anjinho da guarda, sua alma gêmea. De que forma? Ele ficou falando com ela até os últimos momentos, conversando como se estivesse tudo bem, como se ele estivesse no melhor dia da vida dele e falando muita coisa legal com ela, até o último segundo que ele realmente, eu não sei se ele já estava decidido, se ele já estava planejado, já estava tudo planejado, ele já tinha idealizado tudo, ou se foi um repente que ele teve, disse, agora eu criei coragem e vou fazer. E, enfim, naquele dia fatídico, ele tomou coragem e, ao invés de fazer o que ele fazia antes, de se mutilar e de tentar alguma coisa, ele fez algo inusitado que nunca eu desconfiei, que ele sempre dizia, às vezes até ele bem, ele dizia, poxa, eu sou tão covarde que eu sei que se eu me jogasse daqui,
não ia sobrar ninguém para contar a história, mas eu não tenho coragem, né? E eu tinha convicção que aquilo era uma coisa que ele nunca ia tentar. Mesmo assim, eu tive cuidado de telar o apartamento todo, de esconder tudo que ele pudesse se machucar, ou que ele tivesse a ideia um dia de querer cortar. Mesmo assim, ele conseguiu esconder um instrumento, uma tesourinha de unha, guardou não sei como, e nesse dia ele tomou coragem, cortou a rede do quarto dele e se jogou. E nós acordamos, claro, com barulho, gente gritando e finalmente ele conseguiu aquilo que ele tanto queria. Não tem como essa história parecer uma história feliz. Falar nesse tema, o tema suicídio, o tema depressão, não é uma coisa que deixe ninguém à vontade, ninguém feliz. Ninguém pense que se perder um ente dessa forma, perder um ente já é muito difícil. Uma mãe perder um filho é uma dor imensurável, insuportável e que nada apaga. Então, não tem como eu dizer para vocês, não tem uma receita mágica. Olha, você vai fazer isso aqui e você vai ficar bem. Você vai fazer isso aqui e você vai superar. Não. Que ele, mesmo tendo saído do meu ventre, ele é um ser individual que trouxe características peculiares que só ele possui, ninguém mais. Que nós não somos iguais, nenhum ser humano. Então, a mesma dor que eu vivo e enfrento de uma forma, pode ser que essa dor, meu colega ao lado não consiga superar. E um belo dia, ele resolva abreviar a existência dele aqui. Eu, graças a Deus, acho que espiritualmente eu sou muito bem ajudada e recebo muita força para viver um dia de cada vez, um momento de cada vez. Eu costumo dizer para as minhas filhinhas, que eu chamo filhinhas, que qual é o meu segredo? Aprender a viver o hoje, um dia de cada vez. Saber que o passado não vai voltar, que mesmo eu achando que porventura eu pudesse ter feito diferente e fiz de outra forma, porque naquela época eu não tinha a visão que eu tenho hoje, eu não vou voltar no passado, eu não tenho a máquina do futuro para ir lá e voltar, eu não vou conseguir mudar nada lá. Então eu tenho que estancar isso aqui e saber que a vida segue daqui para frente e que o que nós estamos plantando e semeando hoje é o que nós vamos colher amanhã. Então, criar um filho é um dia de cada vez, educar sem informação é um dia de cada vez. Cada dia você vai conhecer o seu filho, a sua vida, a minha existência, eu posso sair ali na porta e eu posso ficar ali mesmo. Eu não sei quanto tempo eu tenho aqui de vida, então eu aprendi a viver intensamente o hoje. Se eu tiver um momento triste no dia, eu vou parar, vou me dar o direito de chorar, vou me dar o direito de viver minha angústia, vou me dar o direito de sofrer, assim como todo ser humano, e depois eu vou levantar e vou continuar. Continuar sabendo que hoje eu tenho os meus limites, sabendo identificar até onde eu consigo ir, sabendo que eu já não consigo mais dar o meu todo que eu dava antes, que a partir daquela experiência, a minha vida teve um marco. Dali para frente, eu reaprendi a viver, eu me readaptei a esse mundo, eu me readaptei a essa estrutura que eu ainda tenho que fazer parte. Então, enquanto estiver permanecendo aqui, eu vou procurar dar o meu melhor, principalmente como pessoa. Hoje, o valor que eu guardo de vida e que eu procuro transmitir
não é mais o valor que era para mim antes, de uma profissional perfeita, de uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa que dava o seu 100% para ter um trabalho 100%, não é mais. É de uma pessoa que quer continuar vivendo, que quer olhar o ser humano como ser humano, independente de classe social, independente de tipo de trabalho, independente de cor, raça, escolha sexual, religião ou religiosidade. É isso que eu estou me preparando para ser uma pessoa melhor a cada dia, sabendo que o futuro a Deus pertence. Obrigada por estar aqui, obrigada por ter contribuído com esse momento especial e eu espero que eu tenha agregado um pouco na história de vocês algo de positivo, né? É uma situação, como eu disse no início, não é fácil de viver, é viver um dia de cada vez, é aprender que você mutilou uma parte do seu corpo, você perdeu uma mão, mas você ainda tem um braço, e você ainda tem o outro braço para continuar e a outra mão, que você não vai mais conseguir talvez ser tudo que você foi no passado, mas você vai conseguir desenvolver algo que vai te dar orgulho daqui para frente. Que você vai pelo menos saber que você está dando o seu melhor. E o seu melhor não é o seu melhor físico, o seu melhor não é o seu poder aquisitivo, o seu melhor não é a sua conta bancária, o seu melhor não é o melhor presente que você pode dar a alguém, é o seu amor.